Gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pessoal, em nome do Senhor Jesus, estou passando aqui mais uma vez, no nosso canal, com mais uma palavra para os nossos corações. Ela se encontra em Lucas 5, 17 em diante. Vai falar sobre a cura de um paralítico. Nos diz assim: E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para o curar. E eis que um homem transportado numa maca, um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrar e pelo entrar pô-lo diante dele, e não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. Vendo ele a fé destes, disse-lhe: Homens, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que razões em vossos corações? Que razoas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, digo ao paralítico: te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Se levantou-se logo diante dele e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo, cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígicos. Aleluia, pessoal? Glória a Deus por essa palavra, qual o Senhor trouxe em nossos corações nesta manhã. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor por esta palavra, que nos traz cura, que nos traz sabedoria, entendimento da palavra do Senhor. É uma palavra maravilhosa, o qual o Senhor, Ele tem trago sobre as nossas vidas. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Então, vemos nessa palavra o poder de Deus. Mas o que me chama a atenção também nesta palavra é que ali foram muitos curiosos ouvir Jesus pregar. Estavam ali os fariseus, estavam ali os doutores. Eles foram ali ouvir Jesus pregar.
ouvir a verdade, qual saía de Jesus. Porém, o coração deles não estavam preparados para ouvir e nem os olhos deles para ver certos milagres. Os ouvidos não estavam preparados para ouvir certas verdades. E os olhos não estavam preparados para ver certos milagres acontecer. Porque essas pessoas aqui como diz os fariseus, os doutores, eles se achavam os melhores daquele lugar naquela época. Então ninguém poderia vir acima deles. Eles não aceitavam ninguém acima deles. Porque eles eram melhores, se achavam os melhores. Então os doutores ali, tudo que era da medicina, eles entendiam, ninguém mais entendia além dos doutores. Os fariseus, tudo que era da lei de Deus, eles entendiam, porque eles eram responsáveis ali pelos aqueles papiros que foi deixado por Moisés, e eles eram os ensinadores ali da sinagoga. Então, eles se achavam mais entendidos. Quando Jesus chegou, que eles viram que Jesus não passaram por eles, Jesus não estudou com eles. Jesus não estudou com o doutor, Jesus não estudou com os fariseus. E como que ele sabia tanto? Como que ele sabia mais do que eles? Isso trouxe curiosidade. Como? Como ele pode saber mais do que nós que estudamos, nós que estamos aqui com papiros, nós que estudamos a ciência para ser doutores? Então eles foram ali para ouvir de Jesus. Mas Deus, por conhecer o pensamento e o coração daqueles doutores, daqueles fariseus, Deus enviou um milagre para que fosse realizado por Jesus, para mostrar que ele realmente é filho do Pai. E ali, no meio daqueles ensinos, eu posso imaginar Jesus ensinando e eu posso imaginar crítica. Crítica no meio daqueles ensinos, daqueles doutores, daqueles fariseus. Não porque Jesus estava ensinando errado, mas por eles achar como é que ele sabe tanto. Da onde vem isso? Isso não vem de Deus. Uma pessoa não nasce sabendo tanto assim, sem pelo menos passar por um estudo. Porque ali eles não queriam admitir que Jesus era realmente filho de Deus. Mas Deus prepara ali um milagre. Deus envia ali um paralítico de nascença. Um paralítico que toda a cidade conhecia e sabia que aquele homem era paralítico. E ali, Deus envia ali, movido por outros homens. E aqueles homens ali, por saber das coisas que Jesus andava fazendo, as curas, os milagres, decidiu ali não desistir daquele paralítico. E ali, quando eles chegam ali naquele lugar, eles veem aquele lugar cheio, se eles podem entrar ali. Porque era a multidão, aqui fala que era a multidão que estava ali ouvindo Jesus. Ouvindo Jesus. Mas aqueles homens decidem não desistir daquele paralítico. Aqueles homens, eles têm uma ideia de subir ali no teto ali, tirar aquelas telhas e descer aquele paralítico ali na direção de Jesus. E quando eles fazem isso, Jesus olha para aquela atitude e Jesus vê fé. Porque Jesus ele imagina, ele fala, né?
Eu acredito que Jesus, ele mostra ali para aquele povo. Para você estar aqui, para vocês subir esse teto e vir até mim, vocês realmente acreditam em mim. Vocês realmente creem que eu posso fazer alguma coisa. E Jesus, ele olha ali para aquele paralítico e para aqueles homens. Aí Jesus, ele fala ali para aquele paralítico: filho, teu pecado está perdoado. E quando Jesus, ele fala isso, ali os fariseus, doutores, eles se levantam. E ali houve murmuração, reclamação da parte daqueles homens, porque eles não aceitam. Eles não aceitam Jesus liberar pecado. Perdão. Eles não aceitam Jesus liberar perdão sobre a vida daquele homem. E eles falam: quem é aquele? Quem é esse que diz os seus pecados estão perdoados? E Jesus ali, ele vê, ele sonda o coração e a mente daqueles homens. E ele vê e ele fala: para vocês será mais fácil eu dizer: levanta, pega a tua maca e anda e volta para a sua casa. E quando Jesus fala isto, o homem, ele levanta, ele pega a maca dele, ele sai saltitando de alegria, voltando para a casa dele. Mas todos que estavam ali viram a maravilha do Senhor, viram o milagre na vida daquele homem. E ali eles glorificam a Deus, a Bíblia diz aqui, glorificam a Deus, cheio de temor. Ali eles começam a glorificar a Deus e começam a ter temor de saber que realmente Deus é Deus. O Senhor, Ele é o Senhor nos céus e na terra. Aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Quantas vezes, muitas das vezes isso me trouxe a refletir, né? Quantas vezes, quantas pessoas têm um chamado, e muitas das vezes nós mesmos não queremos reconhecer que temos esse chamado, que o Senhor tem te chamado para as coisas grandes nessa terra. Ou muitas das vezes você paralisa o seu chamado por conta de pessoas que estão ao seu lado, como os fariseus, os doutores, que se acham maior e melhor que você. Muitas das vezes você quer paralisar esse chamado na sua vida. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer: não importa qual a posição que você está hoje, o que importa é quem te chamou. Se for realmente o Senhor que te chamou, Ele vai te tirar de baixo e te colocar em cima. É no momento e na hora dele. Não tem fariseus, não tem doutores. Não vai ter nada que vai paralisar o chamado do Senhor na tua vida. Porque no momento certo Ele agirá. No momento certo, assim como Deus, Ele preparou esse milagre na vida de Jesus, para mostrar que o Jesus é realmente Filho de Deus. Assim o Senhor vai preparar o momento certo. E quando Ele preparar, Ele não vai preparar no oculto. Ele vai preparar em público, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado, para que você não venha temer a voz do Senhor e não venha paralisar o seu chamado.
mas para que você venha reconhecer que quem te chamou, que os dons que você tem não vêm de você mesmo, mas vem daquele que é soberano, vem daquele que fez os céus e a terra. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quantas pessoas tem chamado, quantas pessoas Deus tem escolhido, mas estão com o chamado paralisado. Muitas dessas pessoas estão fazendo a vontade do mundo, paralisou o seu chamado. Ou muitas dessas pessoas estão usando esse chamado, esses dons que Deus tem dado para as coisas deste mundo. Mas deixa eu te dizer nesta manhã, queridos, se você sente que você tem um chamado, você sente que você é diferente, que quando a gente tem um chamado, a gente nos vê sim diferente. Diferente não é porque a gente quer ser diferente, mas é porque aquele chamado nos leva a ser diferente. Aquele chamado nos leva a agir diferente, nos leva a viver diferente. E se você sente isso em você, por mais que a gente queira fazer as mesmas coisas que vê outros fazendo, nós não conseguimos fazer. Porque o chamado nos leva a fazer as coisas que Deus tem para a nossa vida. E se você se sente assim, você é um escolhido. Se você se sente assim, Deus tem um chamado na tua vida. Descubra qual o chamado que Deus tem com você. Se é um dom de cura, se é um dom de intercessão, se é o dom da palavra, se é o dom de amar, se é o dom de perdoar, se é o dom de cuidar, se é o dom de ir atrás de almas. Descubra qual é o chamado que Deus tem na sua vida e comece a exercer esse chamado. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é soberano. E Ele me traz aqui nesta manhã para alertar você. Não deixa que venha a ser confundido com as coisas deste mundo. Que quantas pessoas têm o chamado do louvor? Quantas pessoas têm o chamado de louvor e é Deus que nos dá. É Deus que nos dá esse chamado. Mas quantas pessoas estão usando esse chamado? Estão usando esse chamado para o mundo, para a glorificação desse mundo. Estão usando esse chamado para se tornarem famosos, ricos. Mas foi o Senhor que te deu esse chamado. É para você louvar o Senhor. Eu me alegro tanto quando eu vejo testemunho, quando eu vejo vídeos de testemunhos, né? De pessoas que tava no mundo cantando, levando multidões com o seu dom para as coisas deste mundo. E de repente, as pessoas dizem assim: eu tive um encontro com Cristo. Hoje eu sou de Cristo. Hoje eu tirei para louvar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Como isso é gratificante, porque leva a pessoa a reconhecer que tudo que a pessoa tem, o dom de louvar, o dom de cantar, foi Deus que te deu. E é para glorificar o nome dele. Leva a pessoa a reconhecer, a pessoa caiu na real. Isso é muito gratificante. Eu acredito que cada pessoa, quando leva ao reconhecimento
que a sua voz foi Deus quem te deu, que a sua voz, o dom de cantar, o dom do louvor é para glorificar o nome do Senhor. Eu acredito que quando a pessoa leva esse reconhecimento, o céu ele se alegra. Tem festa no céu. Porque nós viemos nessa terra para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas quantos estão aqui fazendo a vontade da carne, suas próprias vontades? E esquece que existe um Deus maior. Existe um Deus soberano. Existe um Deus que nos formou para que o seu nome venha a ser exaltado através da minha vida, através da sua vida. Glória a Deus. E você que está me ouvindo esta manhã, eu não sei qual é o dom que você tem. E eu não sei porque você paralisou o seu dom. O que está levando você a paralisar o seu dom? Quais são as frustrações que você tem para fazer você paralisar o seu dom? Mas Deus me traz aqui nesta manhã ânimo, persistência, porque Deus é contigo. Dê o primeiro passo. Dá o teu melhor para Cristo. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu refúgio. Nele somos mais que vencedores. Então anime-se. Porque esse mesmo dom que Jesus, ele trouxe sobre essa terra, esses mesmos dom que Jesus fazia, ele quer entregar em nossas mãos. Para que a gente venha exercer o dom de Cristo sobre essa terra. Estamos vivendo, querido, momentos o qual vamos chegar a tempos que não vamos ter acesso à medicina. Não vamos ter acesso a essa medicina. Principalmente nós cristãos. Porque vai chegar um momento que para nós ter acesso à medicina, vamos ter que pagar um preço. Você quer uma consulta? O preço é esse. Você quer uma consulta? O valor é esse. E muitas das vezes, o valor que eles vão te oferecer é uma consulta pela tua alma. É uma cirurgia pela tua alma. Mas o Senhor Jesus, ele veio nos mostrar que tem solução. O Senhor Jesus, ele veio nos mostrar que tem solução. Se nós quisermos exercer esse dom de Cristo em nossas vidas, ele nos dá. Para que quando chegar esse momento de precisarmos da medicina, e eles querem em troca a nossa alma, quando chegar esse momento, para que nós estejamos preparados, de não depender de uma troca, de uma consulta, de uma cirurgia, de uma vacina, de entregar nossa alma por conta de uma consulta, de uma vacina, de uma cirurgia, mas de saber que temos um Deus, que ele é o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que faz milagre e não desampara os seus. Porque o mundo vai chegar a esse ponto. E nós cristãos, nós é que temos que nos preparar para esse momento. E não diga que não vamos chegar a esse momento. Vamos, porque a fé de muito vai ser provada.
A fé de muitos vai ser provada até a volta de Cristo. Ninguém que pense que Cristo vai voltar quando tiver tudo bem. Quando a gente vai estar exercendo as grandes maravilhas deste mundo, por que não? Porque Cristo vai voltar, o povo vai estar também em tribulação, vai estar em necessidade, vamos estar em aperto. Mas a nossa fé tem que estar intacta. A nossa fé tem que estar intacta com Cristo, porque Ele virá socorrer a sua igreja. Ele virá socorrer o seu povo. E por que eu creio nisto? Porque todas as vezes que Jesus veio, todas as vezes que Deus veio socorrer o seu povo, o povo estava em aflição. Quando Jesus foi socorrer Israel lá no Egito, Israel estava em aflição, estava sendo escravo. Quando Deus pediu, quando Deus falou com Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra e que iria tirar Ló de lá por amor a Abraão, Sodoma e Gomorra estava em pior estado de calamitação. Sodoma e Gomorra estava vivendo os piores momentos nessa terra, as piores idolatrias. É tanto que a Bíblia diz que Deus olhou e não viu um justo ali naquele lugar. Deus socorreu ali Ló por amor a Abraão. Mas isso que significa que nem Ló era justo ali naquele lugar. E vamos passar por esse momento, que olha como o mundo está se tornando, a idolatria que está entrando no mundo como uma cultura. E sabemos que isso não é cultura. Sabemos que isso tudo é uma obra do inimigo para entrar neste mundo, para confundir as coisas do Senhor, para confundir as coisas de Deus na vida da humanidade. E que nós estamos fazendo de braços cruzados, correndo atrás de dinheiro, de fama, enquanto as coisas do Senhor estão precisando de mim e de você para levar essa verdade, para levar essa palavra, para fazer o povo se preparar para as coisas que virão. Para as coisas que virão sobre essa terra. Porque enquanto eu e você nos calamos, o inimigo ele trabalha. E muitas pessoas ele vai pegar despercebido. Muitos crentes ele vai pegar despercebido. Aleluia. Porque muitos crentes hoje em dia estão vivendo como esses fariseus, estão vivendo como esses doutores. Eles não aceitam que o Senhor use o menor. Mas por ele estar em grandes posições, eles se acham que eles são o que tem que ser mais usado. Mas Deus ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer e da forma que ele quer. E hoje ele me traz aqui, nesta manhã, para alertar você. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos nos preparar nossa alma, o nosso espírito, para que possamos permanecer com Cristo em momento de tribulações. Aleluia. E essa é a palavra no dia de hoje. E eu quero deixar uma intercessão no altar do Senhor, nesta manhã, pelas nossas vidas. Querido e maravilhoso Deus, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor da glória, eu louvo, eu glorifico ao Senhor, Pai,
por esta palavra, qual o Senhor tem trago aos nossos corações. Sei, Pai amado, Pai querido, que eu não sei, Pai, ter boas palavras, palavras bonitas, Pai. Mas o Senhor, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, me conhece. E conhece a sinceridade do meu coração. Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu louvo ao Senhor. E que essas palavras, Pai, em nome do Senhor Jesus, chegue aos corações destas vidas. Alcance almas, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que eu peço que o Senhor desperta a tua igreja, desperta o teu povo. Pai, olha para o nosso Brasil, tira toda a idolatria do nosso Brasil, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, não deixa que o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus, entra em confusão, Senhor. Entra, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, venha confundir a mente do teu povo, Senhor, com falsos ensinamentos, mas que a tua igreja, que o teu povo se levante, Pai, levando a tua verdade aos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor da glória, porque o Senhor é fiel, o Senhor é tremendo, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco diante do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, este canal, que o Senhor, Pai, leve a tua palavra aos corações desta humanidade, leve esta verdade, Pai, nesta manhã, o Senhor nos traz uma despertação, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos use conforme o teu querer, conforme a tua vontade, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, faça o teu querer, faça a tua vontade sobre a tua igreja, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, fica conosco, Pai, peço que o Senhor, Pai, alcance as nossas crianças, cuida das nossas crianças, Pai, eu repreendo, meu Pai, todo sacrifício, Pai, contra nossas crianças, seja repreendido, toda cilada maligna contra a vida das nossas crianças, meu Pai, mas que o Senhor dê ordem aos teus anjos para guardar a vida das nossas crianças, para guardar nossas escolas, para guardar os orfanatos, para guardar as praças, aonde os pequeninos teus estiver, Pai, que a tua mão esteja guardando, livrando, protegendo do laço do passarinheiro, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor, Pai, guarde o nosso jovem,